E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Aqui quem fala é o Simas e nesse episódio do podcast eu vou falar sobre a Masterclass do David Lynch. Então, o título da Masterclass é David Lynch ensina criatividade e filme, né? Produção de filmes. Então, vamos tentar abordar os tópicos que ele tenta passar nessa aula, nesses vídeos. E aqui no podcast, falando um pouco também, tem disponível um outro episódio que é sobre o Dan Brown, né, que é o Dan Brown ensinando escrita. Caso você não tenha escutado, dá para escutar depois, que está disponível aí na Spotify, entre outras plataformas digitais. Primeiro de tudo, então, é interessante a gente conhecer e saber quem é essa figura, né? Quem é o David Lynch. Então, caso você nunca tenha ouvido falar ou não conheça bem, David Lynch é esse senhor, né, já de 74 anos, pelo menos agora em 2020 ele tem 74 anos, né, nasceu em 1946. Ele é esse senhor aí de um tupetão branco. Ele é diretor, roteirista, produtor dos Estados Unidos, só que antes de tudo a gente pode considerar ele como sendo um criador, né? Então ele está sempre tentando explorar diferentes formas de se expressar, diferentes formas de fazer arte. E ele tem, na filmografia dele, ele tem algumas obras conhecidas, como Twin Peaks, né, que é uma série, filmes como Mulholland Drive, que em português é chamado Cidade dos Sonhos, O Homem-Elefante, Eraserhead, entre outros. E ele tenta sempre explorar nas obras dele o inconsciente, né, o mundo dos sonhos, o surreal, sempre tentando ver a realidade de outros modos. E ele produziu algumas coisas recentes para Netflix, por exemplo, como What Did Jack Do, né? O que Jack fez, em que ele faz um interrogatório de um macaco. E agora, né, nesse período de isolamento, de quarentena, ele fez um canal no YouTube que ele mostra a previsão do tempo, simplesmente dizendo lá a previsão do tempo. São vídeos bem curtos, assim, de 1 minuto, um pouco mais, que ele só faz a previsão do tempo no escritório e é isso aí. Então o David Lynch é um artista bem influente, bem produtivo, tanto que até foi criado um termo, né, em relação às características do trabalho dele, que é algo que seja lynchiano, né, um termo que se refere às características que são do trabalho dele, como eu falei, né, algo que explora o inconsciente, o mundo dos sonhos. E em geral, né, a filmografia dele trata de temas sombrios e até de certa forma pessimistas. Então, ele é uma figura complicada assim da gente dizer em poucas palavras, mas é bastante interessante de se conhecer e de estudar tanto a figura quanto tanto o homem como a obra, para quem pretende trabalhar com criatividade, trabalhar com arte em geral. E em segundo lugar, é também interessante a gente saber o que é uma masterclass, né? Então, o termo masterclass se refere a aulas que são dadas por pessoas que têm conhecimento específico, né? Tem bastante conhecimento, bastante experiência numa área, e tem um site, né? Uma plataforma que é chamada Masterclass, que reúne vídeos de várias celebridades, várias pessoas que têm um conhecimento, têm experiência em diferentes áreas de trabalho. Então tem, por exemplo, a gente tem o Martin Scorsese ensinando arte, tem a Christina Aguilera ensinando canto, Gary Kasparov ensinando xadrez. Então você vai encontrar diferentes celebridades, né, diferentes pessoas famosas nessa plataforma, e cada vez mais eles tentam trazer diferentes conhecimentos, diferentes áreas de estudo e de atuação. É claro que com alguns poucos vídeos, né, com alguns minutos ou algumas horas, né, que são essas masterclasses, que geralmente dá ali no máximo 4 ou 5 horas, você não vai sair expert, né, não vai sair totalmente dominando todo o conteúdo possível daquela área, mas é interessante para ser um pontapé inicial, né, um kickstart ali. Dá para ter uns insights que são interessantes, são úteis, e serve como inspiração várias dos conteúdos que são apresentados, além da curiosidade sobre a vida, sobre o dia a dia de cada pessoa, cada celebridade professor que apresenta a sua masterclass. Então vamos lá para o conteúdo, afinal, que tem
nesse curso, nessa Masterclass. Então o curso, né, essa Masterclass é dividida em 13 vídeos, tendo 12 principais e um vídeo bônus. E tem em média 10 minutos cada um. Então vamos dividir aqui em tópicos, tentar abordar todo o conteúdo apresentado em tópicos. Então o primeiro tópico seria, que o David Lynch tenta repassar, ache a sua própria voz. Então, pelas palavras do David, cada artista tem que tentar achar o seu próprio eu, né? Tem que tentar descobrir a própria identidade e de uma forma, né, de uma maneira que a pessoa consiga entender os propósitos, entender os desejos, entender as ideias dela e qual é o caminho que ela pretende seguir, né? Qual é a função dela como artista. No caso, voltado como artista, mas esse conselho pode servir para qualquer pessoa, em qualquer ramo, qualquer profissão. Mas é interessante que ele discute isso, ele aborda divagando bastante, né? Mas ele diz que é necessário fazer esse mergulho no próprio ser para ter autoconhecimento, que isso facilita bastante depois, quando for feito qualquer trabalho artístico. Segundo tópico é que intuição é poder. Intuição é bastante importante quando você vai fazer um trabalho artístico. Isso às vezes é ignorado e por conta de trabalhos que são metódicos, né, ou métodos que são bastante estruturalistas, né, bastante até calculistas, e sempre tentam seguir um plano específico bem determinado. E isso acaba perdendo um pouco da essência que é a arte também, que é trabalhar com intuição. Então, esse trabalho com a intuição facilita até o próprio David Lynch, como ele comenta, a tentar pensar fora da caixa, tentar achar alternativas, né, no inconsciente dele mesmo, para ter um fluxo de pensamento que consiga fazer ele pensar fora da caixa, né, ou perceber alguns detalhes que estão dentro da caixa, caso a gente fique muito preso dentro da própria caixa. Então, é essa ideia de não necessariamente ser limitado pelos métodos e fórmulas, regras e outras leis que existem, né, principalmente na parte de arte. Terceiro tópico é explorar ideias conflitantes. Então, isso é uma coisa que não só o David Lynch fala, mas vários outros professores, celebridades da Masterclass falam, que toda história surge de ideias que entram em conflito, né? No mínimo 2 ideias, pode ter mais de 2 ideias que são conflitantes, mas é necessário ter no mínimo 2 ideias que tem um choque ali, tem um atrito. E com isso, pode ser iniciado, por exemplo, com personagens que têm opiniões distintas, ou com essa distinção entre a realidade e o imaginário, ou sobre o amor e a dor, entre outras coisas. Então, interessante aqui, o essencial é o contraste, né? Justamente para fazer a fisgada de ideias, que como o David Lynch comenta ao longo de todo o curso, que fisgar ideias é super interessante no caso de buscar ideias do inconsciente e trazer à tona, né, emergido no mar de ideias possíveis, e com isso acaba se tornando um elemento em potencial para a gente fazer várias camadas, né, numa narrativa que a gente estiver construindo, seja em escrita, seja em cinema ou qualquer outra forma que vá se contar a história. Outro tópico é que é necessário tomar um tempo, né, para melhorar. No caso, ele diz que não tem problema caso seja necessário fazer atrasos no lançamento, postergar etapas de produção do filme, produção da obra que está sendo realizada. Então, claro que vai ter uma pressão, justamente por limitação de tempo, tem pressões financeiras e outros departamentos que podem estar envolvidos na construção de uma obra, mas no fim, esse adiamento, esse atraso pode valer muito a pena para a gente conseguir buscar o ouro, que ele usa esse termo, que não tenha medo de tentar atrasar o lançamento, tentar atrasar etapas de produção para conseguir buscar o ouro no final. Outro tópico bastante interessante, que é incorporar ideias, incorporar coisas do mundo ao redor. Então, nas filmografias do David Lynch, ele incorpora bastante sobre violência, injustiça e caos. Esses são alguns dos elementos que são bastante presentes na filmografia dele.
Mas é claro que cada um tem que explorar a sua própria identidade e tentar encontrar uma visão própria de mundo e das coisas que tem ao redor, mas é necessário tanto olhar para si quanto olhar para fora, né? Então essas incorporações das coisas ao redor que acontecem em volta da gente dependem muito também de como que a nossa visão é formada, de como que a gente entende a nossa própria identidade. Então esse daí é um dos tópicos que o David Lynch acaba explorando bastante. Então tem várias outras dicas e comentários que são discutidos ao longo da Masterclass. Por exemplo, quando estiver fazendo a criação de um personagem, a construção da personalidade desse personagem, seja escrita de ações ou de diálogo, pode ser facilitada se a gente pensar já em qual atriz ou qual ator que vai interpretar esse personagem no cinema, né? No filme que a gente for fazer, curta-metragem, qualquer que for a obra. Ou se não necessariamente a gente estiver fazendo uma obra que é visual, uma obra que é audiovisual, que é simplesmente texto, a gente pode pensar mesmo assim numa atriz ou num ator que interpretaria esse personagem, que pode facilitar na hora de a gente estiver elaborando. Outro assunto é que a gente pode trabalhar os conceitos de maneira visual. Então, usar storyboards, usar desenhos, esboços, qualquer forma visual, qualquer alternativa visual facilita muito para a gente mesmo que está construindo a ideia, a entender quais são os pontos chave, quais são os pontos que a gente tem que melhorar, quais são o propósito do que a gente está fazendo, do trabalho, e também para as outras pessoas conseguirem visualizar mais fácil o que a gente quer dizer, né? O que a gente quer transmitir. Outro tópico é que a negatividade é inimiga da criatividade. Tem muito se fala por aí que, por exemplo, é necessário estar num estado de melancolia, de tristeza, para ter inspiração para obras artísticas, né? Mas o David Lynch diz que é o oposto, que a negatividade acaba, né, um estado para baixo, né, depressivo, acaba se tornando improdutivo e trancado num loop de maus hábitos. Então você não tem nem vontade de continuar ou de produzir mais conteúdo, de produzir a sua obra. E é interessante também buscar legalidade quando for fazer as obras, né? Tem aqui o David Lynch, ele relembra que nas filmagens do Eraserhead, ele acabou filmando num espaço que era uma indústria que tinha um clima meio de abandono, meio de desordem, e aquilo ali era perfeito para a obra dele, para o que ele queria passar, né? Só que depois ele foi ver que era necessário ter uma permissão, assinar uns documentos lá para poder fazer filmagens naquele local, que era uma propriedade que não podia simplesmente chegar e fazer qualquer ação, qualquer atividade lá dentro, né? Mas no fim acabou não dando grandes problemas, não foi tão crítico assim. De toda forma, ele diz, fica a recomendação, né, que é importante buscar as permissões ou qualquer parte burocrática e não simplesmente fazer as coisas na ilegalidade. E por último, orçamento. Se você tem um orçamento baixo, a saída é improvisar. Então as gambiarras, elas podem ser bastante úteis no caso de tiver dificuldade financeira. Então é quase como um dever o artista, né, tentar achar alternativas e também usar a criatividade por conta do orçamento baixo. Então a criatividade serve aí não somente para a produção da obra, mas também para achar alternativas de como fazer aquela obra, dadas várias limitações na produção. Então, em conclusão aqui, todos os tópicos e o conteúdo que é apresentado, nessa Masterclass o David Lynch fala bastante da experiência dele no cinema, da experiência dele com os atores, faz críticas, faz alguns comentários engraçados e bem irônicos, e claro, talvez seja um pouco da personalidade, a característica de artista, que ele vai divagando bastante e tem um assunto e emenda com outro assunto e vai falando, uma conversa vai ao longe, né? Mas filtrando bem dá para captar o conteúdo e aproveitar todos os tópicos apresentados. E o episódio bônus
13º vídeo, ele fala sobre meditação transcendental, que é um tipo de meditação que foi praticada aí pelos Beatles e vários outros artistas, principalmente na década de 60 e 70. Mas mesmo com o Lynch sendo entusiasta da meditação transcendental, o vídeo tem 17 minutos ali, e claro que não dá para explicar todo o conceito, mas serve como curiosidade, como inspiração para quem quer saber mais sobre o assunto e pesquisar depois. Então, essa Masterclass é bem produzida, assim como todas as outras que eu já assisti, e ela consegue captar bem as características do Lynch, né, as características lynchianas. Então esse foi o segundo episódio aqui do podcast voltado às Masterclasses. Então eu já estou planejando fazer nos próximos episódios sobre outras Masterclasses de áreas diferentes. Então tem, por exemplo, a do Neil deGrasse Tyson, que fala sobre comunicação e pensamento científico, do Chris Hadfield, que é um astronauta que ele fala sobre exploração, entre outros. Então, caso você tenha curtido, pode seguir aí no Spotify ou outras plataformas digitais, compartilhar com amigos. Se tiver dúvidas também, sugestões, pode falar, mandar um direct lá pelo @tudoemcimas. E lembrando que esse podcast, né, esse conteúdo apresentado está disponível também em texto lá na plataforma Medium. Então é só ir no medium.com e pesquisar sobre David Lynch, o Criatividade, né, o Masterclass que vai encontrar, ou pelo título certinho, que é O que David Lynch tem a ensinar sobre criatividade, que vai estar lá disponível a versão em texto, caso você prefira ler e encontrar alguns outros detalhes que talvez estejam no texto e eu não tenha falado aqui, né? Então é isso daí, até a próxima e valeu!